Olá, tudo bem? Ana Cláudia Albuquerque aqui, coach de desenvolvimento humano, mestre em educação brasileira, com foco em formação de professores. Hoje o tema da nossa aula é método alternativo de avaliação de aprendizagem. Foi sugerido pelo canal Jovem Mancebo e você também pode contribuir compartilhando, curtindo e sugerindo temáticas também que eu terei a maior satisfação em entregar conteúdo, né, a melhoria da sua prática pedagógica. Se você não conhece o meu canal, Ana Cláudia Albuquerque, vai lá, curte, que tem diversos vídeos também de diferentes temáticas que certamente vai lhe ajudar em algum momento da sua trajetória profissional. Pois bem, quando nós falamos de método alternativo de avaliação de aprendizagem, nós estamos falando na concepção de trazer o aluno para essa área, né, da prática pedagógica, em que na grande parte, né, em grande parte dos contextos escolares do Brasil, as crianças são excluídas, não são consideradas. E isso não tem a ver com características, né, próprias ou culturas institucionais no que diz respeito ao local. Tem a ver com uma prática do sistema educacional brasileiro que muitas vezes coloca a criança dentro de uma relação de passividade na própria construção da sua aprendizagem, não é? E de que modo acontece isso? Veja só, qual é o termômetro que as crianças têm no que diz respeito à sua própria aprendizagem, né? Ao seu próprio desempenho? O resultado das provas, não é? Então, veja só, ela está na dependência de um resultado externo para que ela possa dizer para ela mesma se ela está bem ou não naquela área de conhecimento ou naquela disciplina. Então, quando nós falamos de métodos alternativos de avaliação da aprendizagem, está voltada a um modelo metacognitivo que permite ao aluno, né, começando pelo próprio professor, obviamente, de ter a capacidade de entender, não é, a situação, né, seja ela de leitura, seja ela de um cálculo, seja ela de análise de um caso, né, entender um contexto pedagógico dado pelo professor, né, já saber o que é que ela vai fazer a partir dentro daquele texto, qual é o objetivo da leitura daquele texto, qual é o objetivo de resolver, né, aquele case, né, trazido pelo professor, identificar quais são os conhecimentos que já se tem em relação àquele assunto abordado, em quanto tempo ela vai conseguir resolver aquela situação para que ela possa se organizar. Então, tudo isso nós estamos falando de um processo. E esse processo, ele deve ser ensinado pela escola. É dentro da escola que a criança aprende não apenas, né, os conteúdos, né, o desenvolvimento das competências e habilidades, mas elas aprendem fundamentalmente a desenvolver métodos metacognitivos de resoluções dos problemas, sejam eles escolares, né, e não escolares, porque é essa referência, é essa forma de ver o mundo que a criança vai aprender a se relacionar com ele próprio, né? Então, a partir do momento em que um professor, né, que esteja buscando, né, se você está assistindo esse vídeo e você se interessa por métodos alternativos de avaliação da aprendizagem, é você trazer o aluno também, né, para esse momento de avaliação. De que maneira? Quando você trabalha, né, com planejamento, quando o planejamento ele realmente faz parte da sua vida e não como uma obrigação pedagógica, mas quando ele faz parte da sua vida, você vai ter critérios claros de avaliação. E são exatamente esses critérios que você vai permitir que os seus alunos avaliem neles próprios, ou no colega, ou em grupo, ou coletivamente. Como é que isso se materializa na prática? Se você é professor de matemática, por exemplo, e você dá uma lista de exercícios para os alunos, ou se você está logo após um processo avaliativo no formato de prova, né, você pode entregar para eles uma ficha de autoavaliação. E nessa autoavaliação, ele vai verificar questão por questão quais foram os critérios que após a sua correção eles erraram, ou
novamente, repito, ou ele individualmente ou na avaliação do trabalho de um colega, que eu, particularmente, enquanto professora, acredito que há um benefício maior não só para o aluno, mas para a turma como um todo, quando você, professor, permite que o aluno avalie, né, faça essa autoavaliação do instrumento de um colega, ou se for em grupo, de um outro grupo que não seja necessariamente dele. E você vai entender o porquê. E nessa ficha de autoavaliação, né, na medida em que você corrige as questões, na medida em que você fala sobre elas, o aluno ele vai marcar qual foi o erro dele. Né? Se você coloca como critérios para serem avaliados, né, questão conceitual, cálculo, interpretação, falta de atenção. Então, o que acontece? Quando você corrige uma questão e o aluno tem a possibilidade de ver o que foi que ele errou, muitas vezes, quando você, professor, vai corrigir uma questão, você vê que a resposta não foi a correta, mas você vai analisar o cálculo está tudo correto. Isso significa que foi o quê? Um problema de interpretação. Quando o cálculo, muitas vezes, ele está errado, né? Mas o aluno entendeu, durante a aula, durante os seus questionamentos, durante os feedbacks, você percebeu que a turma ou aquele aluno, né, individualmente entendeu a questão, mas aí o problema dele está no cálculo. De repente ele, né, se deu super bem, mas porque exatamente por isso, né, o excesso de confiança fez com que ele errasse. Então foi o quê? Falta de atenção ou questão de ordem conceitual. Então o que acontece? Quando você permite que o próprio aluno faça essa avaliação do processo de construção do conhecimento, ao final desse trabalho, o próprio aluno, direcionado por você, vai verificar quais foram os pontos em que o problema se repetiu. Se foi na interpretação, se foi no conceitual, se foi no cálculo. E a partir daí, desenvolver estratégias para a resolução daquela fragilidade apresentada. Por outro lado, se, por exemplo, a questão de interpretação não foi marcada em nenhuma das vezes, né, por tabela significa que ele está interpretando bem, né, os problemas matemáticos, as situações em que envolve a matemática. Então, dentro desse método alternativo, você dá ao aluno a possibilidade de reconhecer os seus pontos fortes para que ele se constitua, para que ele se fortaleça, né, naquilo em que ele está dando certo, naquilo que ele está, de repente, conseguindo, né, desenvolver, e vai permitir que ele veja também quais as fragilidades, o que é que ele precisa melhorar para que ele dê continuidade a essa busca aí na vida escolar, pela aquisição de conhecimentos que serão necessários para a vida deles, né, dentro do espaço, né, temporal em que vivem. Então, é importante que, dentro desse contexto de verificação de métodos alternativos, você traga e entenda esse modelo metacognitivo de interpretação da realidade. Porque nele você tem a possibilidade de criar uma imagem real da situação em que você está, né, desenvolver um planejamento, que são estratégias, né, para, de fato, atravessar a ponte que você precisa, que vai levar o seu aluno a chegar no resultado que ele espera, e vai dar a ele a possibilidade de avaliar como é que está a conduta dele na resolução daquela problemática que agora, né, se torna clara e tem possibilidades reais de resolução, né, das fragilidades. Tudo isso se contrapõe, não é, a um modelo atual de avaliação do sistema educacional brasileiro, que deixa a criança extremamente passiva, né, em seu processo de aprendizagem, de construção do conhecimento, na medida em que ela depende de uma nota, de uma avaliação no final de um bimestre, que vai dizer se ela está apta ou não a dar continuidade aí nos semestres subsequentes e posteriormente no ano seguinte, né? Então, o que acontece? Quando
Que tipo de atividades, então, professor, você pode desenvolver para trabalhar com as suas crianças? O grande instrumento hoje que se enquadra dentro desses modelos alternativos tem sido, né, independente da área, aliás, independente do nível, seja educação básica ou no ensino superior, mas o instrumento que tem realmente estado interligado com esse conceito, com essa forma de fazer a educação, tem sido os portfólios, né? Porque o portfólio coloca o aluno na condição ativa de construção do conhecimento, né? E veja, o portfólio, eu não estou falando de arquivo de atividades. O portfólio, ele dá a possibilidade, né, do aluno realmente construir, e claro, que dentro desse contexto, cada vez mais se reforça a importância da atuação profissional do educador, né? Do planejamento e da definição dos critérios que o educador quer desenvolver naquele período, seja mensal, bimestral, semestral, anual, enfim, tá certo? Então, na medida em que o educador tem critérios claros de verificação de aprendizagem, o que é que ele quer verificar, e traz o aluno para esse contexto, você permite, né, tudo isso que foi falado, essa perspectiva do reconhecimento dos pontos fortes, de saber quais são as fragilidades e encontrar meios de atuar. Eu disse que na minha prática, eu prefiro, né, os resultados saem melhores quando grupos avaliam a avaliação de outro grupo. Um grupo avalia os resultados de um outro grupo. Por quê? Porque nesse contexto, né, a pessoa se sente, o aluno se sente engajado, envolvido, porque é o colega quem está verificando o seu próprio instrumento de aprendizagem. E é o colega quem vai dar o feedback a ele daquilo que ele é bom, porque não se repetiu de repente, ou se repetiu poucas vezes, né, o critério, e aquele que se repetiu com mais frequência. Logo, esse critério, ou seja a interpretação que precisa melhorar, seja o cálculo que precisa melhorar, e aí serão que estratégias para os alunos que apresentaram dificuldades na interpretação, que estratégias podem ser desenvolvidas. Para os alunos que tiveram maiores dificuldades no cálculo, que estratégias serão desenvolvidas. Para os alunos que a maior dificuldade apareceu, que se repetiu várias vezes, a questão da falta de atenção, de concentração, de foco, que estratégias serão resolvidas. E tudo isso o professor ou o coordenador pedagógico pode desenvolver junto com a turma, porque você, enquanto professor, enquanto educador, está trazendo os alunos para o reconhecimento de um problema, levantamento de sugestões e de hipóteses de como resolver aquela situação e, posteriormente, de como realmente entrar em ação, né, e na sequência de avaliações, se perceber se aquelas estratégias que foram colocadas, elas estão dando certo, e se derem certo, continua, e se não der certo, o que é que pode ser modificado para que todos atinjam o resultado. Então, qual é o problema do portfólio? Há uma resistência, né, por parte de alunos, tanto da educação básica quanto do ensino superior. Por que a resistência? Porque nós, inclusive, professores, somos frutos dessa educação tradicional que nos tirava a responsabilidade de avaliar o nosso próprio processo de crescimento, não é? Então, era sempre o nosso professor, era a escola quem dizia quem estava aprovado ou reprovado, né? E muitas vezes esse resultado surpreendia, inclusive, a própria escola, né? Por quê? Porque havia ou há ainda a concepção da avaliação como fim. Então, se trabalha durante um mês inteiro a avaliação, e no final, né, o desespero dos professores pela quantidade de alunos abaixo da média, né, e o próprio aluno pelas avaliações terem sido baixas, né, porque é o termômetro que eles têm, de achar que está na iminência de uma reprovação. E aí sempre fica a cargo da escola desenvolver desesperadamente diferentes formas de atingir esses alunos e fazê-los se responsabilizar pelo processo de aquisição do conhecimento. Quando, na verdade, isso precisa acontecer no dia a dia, não após o resultado de uma prova, que é o que nós percebemos, né, nas escolas do Brasil como um todo.
essa dificuldade no final de cada bimestre, no final de cada ano, nos conselhos de classe, a quantidade de alunos, né, cada vez mais à margem de tudo que está sendo desenvolvido pelas escolas, e as escolas se vendo na necessidade, criando estratégias a todo ano, inovando ações dentro das escolas para tornar o aluno mais envolvido e motivado no seu próprio processo de construção do conhecimento, quando na verdade tem a ver com o modelo de ensino que você implementa dentro da sua escola. Então, experimente colocar o aluno no centro do processo avaliativo, de modo que ele veja quais são os critérios, que ele se perceba dentro desse processo de evolução e de avaliação pessoal e coletiva em relação aos instrumentos que você tem proposto, e aí você vai ver esse engajamento dia a dia, não apenas no final. Outra sugestão, como eu falei agora, são os estudos de caso, que novamente você pode, se você é professor da educação básica, você pode trazer um estudo de caso no assunto, no conteúdo que você esteja desenvolvendo, um estudo de caso na sua área, se for no ensino superior, na área do futuro profissional, né? Então é importante que o próprio professor tenha essa compreensão, né? Primeiro, qual é o perfil da sua turma, né? Quais são os pontos fortes quais são as fragilidades, né? Para que você proponha uma atividade como essa que foi sugerida aqui, você precisa ter esses dados em mãos, você precisa ter a confiança e o domínio da sua turma, né? Porque senão qualquer prática ela vai se tornar ineficaz e infrutífera, mas tudo isso só é possível quando você realmente conhece o terreno que você está pisando, você conhece as pessoas pelas quais você trabalha, né? Então, eu espero, de alguma forma, ter contribuído com essa temática aí, ter lhe ajudado a compreender o que é um método alternativo de verificação de aprendizagem, mas a partir do momento que você entende qual é o seu modelo de ensino, que tipo de aluno você quer formar, como você está, que estratégias você está utilizando para o desenvolvimento da sua turma, como tornar os seus alunos sujeitos, construtores do seu processo de aprendizagem, isso vai se encaixar como uma luva no seu trabalho e é somente um pontapé. A ideia é que seja um pontapé para suas pesquisas e que seja um universo, um mundo novo que se abra diante de você. Desde já, minha gratidão ao canal Jovem Mancebo, que fez a sugestão da temática, e até a próxima aula, se Deus quiser, com novos temas. Fiquem com Deus.